A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós estudaremos a lição 11 desse trimestre, cujo título é A Realidade Bíblica do Inferno. Nós falamos aqui de Parnamirim, onde somos pastoreados pelo pastor Georgen Moutinho, na congregação de Boa Esperança. Fique conosco até o final e não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário. Tudo isso ajuda no engajamento e no alcance desse vídeo a cada vez mais pessoas. Pois bem, na lição de hoje o texto áureo vai se encontrar lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática dessa lição vai nos ensinar que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. O texto bíblico que é para ser feito a leitura em classe se encontra em Mateus, capítulo 25, dos versículos 41 até o 46. Como nós já percebemos nessa lição, nós vamos estudar sobre esse que é um tema bíblico espinhoso. Espinhoso porque é uma realidade, queridos, que nós vamos ver que a luz das Escrituras está preparada para o diabo e seus anjos. O inferno é real, é uma condição para a qual Deus não destinou o homem a princípio, mas pelo contrário, ele não estava destinado a isso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Nessa lição de hoje nós vamos ver aspectos bíblicos que revelam essa realidade. Exatamente. Então, já vimos que é um assunto que muitos evitam falar e comentar, mas o próprio Jesus, ele foi enfático em várias oportunidades, né? E falou e ensinou a respeito do tema. Então, o primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Então, nessa primeira parte, que é o primeiro subtópico, vamos falar sobre filósofos e teólogos de mente cauterizados. Então, nesse contexto de assuntos que, por vezes, ele é esquecido, é evitado, é deixado de lado, está o assunto a respeito do inferno. E o comentarista vem justamente destacar esses que vivem com a mente cauterizada, que vivem na incredulidade a respeito desta temática. E aí a lição vai dizer: os que vivem na incredulidade, dominada pelos poderes das trevas deste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Então existe um grupo de pessoas, grupos de pessoas, né, que negam esta realidade. Nós vamos ver na lição que este tema, né, este local, este ambiente, ele é real, né? Não é um simbolismo, não é uma parábola, é real. E dentre esses que negam esta realidade do inferno, existem os filósofos humanistas que estão presentes na atual sociedade. O que é que eles afirmam? Eles afirmam que a Bíblia, né, a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Então, é o pensamento que o inferno não é compatível com esses valores, né, da atualidade, que seriam temas já do passado, isso da época da Idade Média, isso aí de épocas em que o homem não seria esclarecido. É o pensamento desses filósofos. Também existem alguns teólogos modernos e pós-modernos que negam a inspiração plenária da Bíblia. O que seria essa inspiração plenária? É a inspiração plena da Bíblia. Então ele vai dizer que existem alguns aspectos da Bíblia que precisam ser revisados, que não são exatamente como ali se apresentam, esses teólogos modernos e pós-modernos. E dentre essa temática que eles afirmam que precisariam ser revisados, que não são totalmente inspirados, seria a temática do inferno. Então eles colocam de lado essa temática, né? Esse grupo de teólogos, alguns teólogos modernos e pós-modernos, né, tem esse pensamento aí, enfraquecendo então a doutrina bíblica do inferno, falando que isso aí é um pensamento pagão que foi inserido no contexto bíblico, mas que não deveriam estar ali ou não deveriam ser levados em consideração. E também existem outros que chegam até a admitir que realmente existe inferno,
né? Mas que seria um estado ou um período temporário em que alguns iriam para lá para uma forma de purificação e que com um determinado tempo essas pessoas que iriam para o inferno, elas teriam uma segunda chance para poder entrar no céu. Então vimos aí alguns pensamentos, né, de teólogos, de filósofos, né, de pensamentos que vão contrário àquilo que a Bíblia ensina, àquilo que a Bíblia vem enfatizar, né? Então são alguns pensamentos humanos que estão deturpados e que por vezes são ensinados e que devemos estar atentos, né, para esses falsos ensinamentos. Exatamente. Então, para além do humanismo e desses filósofos que nosso irmão Edson acabou de falar, também temos um outro ensino maligno que tem prosperado muito nesses dias, que é o do universalismo. Inclusive, é muito comum ver um pastor que já foi muito respeitado e conhecido, que é um defensor atualmente do universalismo. O universalismo prega que, no final das contas, todos serão salvos, porque isso fala do caráter de Deus. E usam versículos bíblicos, né? Como, por exemplo, onde abundar o pecado, superabundará a graça, tentando justificar que a redenção por Cristo Jesus alcança até os não arrependidos. Queridos, esse ensino é plenamente maligno, plenamente antibíblico. E toda heresia começa assim, isolando textos bíblicos. Mesmo esses que são isolados, como na primeira epístola de Pedro, quando ele fala que a redenção foi trazida a todo, no mundo todo, estendida ao mundo todo, nós precisamos entender que sim, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e que nenhum se perca. Então, se Paulo cria um cenário em que há perda de alguns, mesmo que contra a vontade de Deus, ele não gostaria que se perdessem, significa que alguns vão se perder. Então, isso coloca por terra o universalismo. Essa doutrina é especialmente diabólica porque alguns crentes têm aberto mão da santidade que é exigida por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, acreditando que a graça de Jesus superabundará, independente dos pecados que ele cometer. Queridos, Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa é a realidade bíblica. Cuidado com o universalismo. Ele é atraente, ele é doce, mas há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Isso parece uma descrição perfeita para o universalismo. Muito cuidado. Se apegue à pureza das Escrituras, porque nelas se encontra a salvação, como disse Jesus aos judeus lá em João. Exatamente. E para de encontro a esses ensinamentos, né, modernos, atuais, que estão deturpando a palavra de Deus, temos o alerta apostólico, né? Aquilo que está ali, o alerta que foi nos dado para esses dias atuais. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos, né, do nosso meio, né, cometem a respeito do cristianismo bíblico, né? Tentam transformar a verdade, né, no caso dessa temática do inferno, transforma a verdade de Deus em mentira e nega integralmente o ensino bíblico. Então, esses ensinamentos vêm negar, né, o ensino bíblico, vêm desvirtuar. É justamente toda aquela ideia dos falsos mestres, com falsos ensinamentos, né, pessoas com mentes cauterizadas. E aí o comentarista ele vai falar, não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, que já estavam presentes também na sua época, na época do apóstolo Paulo, que foi profetizado e foi dito que estariam muito no fim dos tempos, que são os dias atuais, né? Então ele vem falar sobre esses falsos ensinadores, que eles teriam aparência de piedade, né? Teriam aparência. Aquilo que tem aparência nem sempre é o que aparenta ser. Então ele vai deixar esse alerta para esses que
desvirtuam a palavra, que falam, mas não tem base bíblica, ou desvirtuam aquilo que a Bíblia ensina, tira um texto do seu contexto e aí vai gerar uma heresia. Ele vai dizer, olha, é apenas uma aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, negam a verdade da palavra de Deus. Então, é necessário justamente resistir, né? Resistir a esses falsos ensinamentos, estar alerta para esses falsos doutores e ensinadores da palavra de Deus. E aí é outro alerta, que muitos apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. E é justamente isso que tem se tornado, infelizmente, uma realidade em nosso meio, né? Doutrinas que não são bíblicas, ensinamentos que não têm base bíblica, que são deturpados da palavra de Deus, né? E que têm levado muitos para o caminho da perdição, muitos para o ensinamento errôneo da palavra de Deus. Então, o alerta apostólico, nesse último ponto aqui do primeiro tópico, vem nos deixar esse alerta, para que nós possamos estar atentos para esses falsos ensinos e falsos ensinadores da palavra de Deus. Maravilha. E no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver uma perspectiva bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. No primeiro tópico aqui no primeiro ponto desse segundo tópico, né, cujo título do tópico é Como a palavra inferno aparece na Bíblia, nós vamos começar olhando para o Antigo Testamento. Lá vamos ver alguns termos que são comumente usados. O mais comum deles é Sheol ou Seol, que muitas vezes é usado, por exemplo, por Davi, é usado nos Salmos para descrever sepultura. E Jó também utiliza esse termo por diversas vezes, sempre se referindo ao mundo inferior, ao destino daqueles que morrem, né? Então, existe uma discussão teológica sobre a realidade do inferno no Antigo Testamento, que, à luz das Escrituras, parece ser diferente até a morte de Cristo. Portanto, um inferno diferente daquele que temos após a morte de Cristo, né? Então, vamos ver que lá em Pedro é dito, e ali existe um texto que é de difícil interpretação, onde há muito pouco acordo sobre o que Pedro descreve ali, quando fala que Jesus vai ao inferno tirar do cativo, os cativos do cativeiro, né? Ele vai ao inferno. Então, tudo isso revela a realidade que no Antigo Testamento parece apontar para a realidade de que, ao morrer antes de Cristo, existia um lugar de intermediário, né? Que aí é descrito sempre por Seol. O que nós sabemos à luz das Escrituras é que provavelmente não havia consciência aí, porque está escrito, por exemplo, nos Salmos, que aqueles que descem à sepultura, Seol, não te louvam, né? Então, essa é a realidade do Antigo Testamento, ou durante o Antigo Testamento, para o momento após a morte. E Seol é muitas vezes também relacionado com o inferno. Mas parecia haver um lugar intermediário, onde os justos ficaram aguardando até a morte de Cristo Jesus. Mas esse é um tema muito profundo, e a lição se prende à realidade de que, desde sempre, está descrito um lugar preparado para o diabo e seus anjos, mesmo no Antigo Testamento. Outro versículo seria Jó 24:19, onde nós vamos ver Jó escrever assim: a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. Essa sepultura aqui é Seol ou Sheol, né? Esse é o inferno no Antigo Testamento. Exatamente. E já no Novo Testamento, né, temos uma nova perspectiva, e inclusive na tradução, né, que vai falar referência a inferno, existem 3 palavras em grego, né, 3 palavras que são diferentes e que vão fazer referência a inferno a depender do contexto, né, da escritura. E então elas foram traduzidas, né, essas 3 palavras do seu original, o Hades, né, que é o paralelo para Sheol, Seol, né, do hebraico,
temos Tártaro e Geena. Então temos esses três termos em grego, né, que faz referência a inferno em diferentes contextos, né, de acordo com aquilo que é descrito ou ensinado no Novo Testamento. Então a primeira palavra, o Hades, né, que significa um lugar de castigo. Né, um lugar de castigo. Vemos aqui em Mateus 11:23, quando ele vai falar das cidades, né, pecadoras, vai falar de Corazim, Betsaida, e vai falar também de Cafarnaum, né, e aí é quando ele vai falar, né, em Mateus 11:23, que Jesus vai falar sobre Sodoma e Gomorra, vai fazer um paralelo, né, que aquelas cidades ali em que ele andava, eles tinham visto Jesus, mesmo assim não acreditavam, deixavam, ignorava a palavra de Deus. Então, nesse contexto, Jesus ele vai utilizar, e ele vai dizer: e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, será abatida até aos infernos. Então, ele usa esse termo, e esse termo aí é o Hades, como um lugar de castigo, não só para Cafarnaum, mas para outras cidades ali, daquele capítulo de Mateus, o qual Jesus vai falar. Então, temos também Hades nesse contexto de lugar de castigo. E aí temos outras referências também. Então, é um local que pode se referir ao estado de morte, do ser humano, vemos também. Temos também a palavra Tártaro, que traz a ideia, ela só é escrita no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro 2:4. É o único momento em que ela aparece no Novo Testamento, que seria um abismo mais profundo, dentro desse local de castigo, desse lugar dos mortos, seria um lugar mais profundo para o castigo. É a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punições pelas suas obras, mas os anjos caídos estarão presos nesse lugar. Então, é o texto lá de 2 Pedro, capítulo 2:4, vai falar: porque se de Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Então, seria um local dentro de outro, é como se fosse um local reservado ali realmente para o castigo. E aí, essa palavra Tártaro, no original, ela aparece apenas aqui em 2 Pedro 2:4. E vemos também Geena, que aí ele já aparece 12 vezes aí no Novo Testamento, já aparece um pouco mais no Novo Testamento, e que também tem a referência de castigo eterno. Só que Geena, ele tem um paralelo, que é ao Vale de Rinom, ou Vale de Inom, que é justamente onde no Antigo Testamento ali o rei Acais, o rei Manassés, faziam ofertas, sacrifícios de crianças aos deuses, ali na região leste e sul de Jerusalém. E que no Novo Testamento, na época de Jesus, era um local como de monturo, de lixão, em que ali havia um fogo, que nunca se apagava, que era justamente para poder queimar a podridão, os dejetos da cidade de Jerusalém e dos arredores. Então, eles tornam um símbolo justamente de um fogo que não se apaga, um fogo eterno, então um local de castigo. Então, Geena faz referência justamente a esse termo, esse local que no Antigo Testamento, nos reis Manassés e rei Acais, sacrificava-se criança, que na época de Jesus era um local de lixo, em que havia um fogo e ali que consumia todo aquele lixo. Então esse vale, ele faz Jesus, ele usa também e tem essa tradução como inferno, que é um local de castigo, simboliza esse local de castigo, de fogo eterno, de um julgamento, final para todos aqueles que resolveram viver suas vidas, longe da comunhão com Deus. Jeremias profere uma maldição acerca desse lugar, que seria chamado lugar de matança, ao invés de Vale de Rinom. E Geena vem do Guihinom. Parece bem distante, mas a transliteração afastou um pouco, mas é Guihinom, Vale Rinom. E no último tópico da nossa lição de hoje, a doutrina bíblica do inferno, nós vamos ver o primeiro ponto, o conceito bíblico de inferno. Então a gente já viu alguns aspectos e a gente vai seguir para o último tópico para entender mais, reforçar ainda mais essa realidade. Não, se você já ouviu alguém dizer que o inferno é aqui e que Deus não lança ninguém no inferno, essa é uma ideia antibíblica. É uma ideia que não coaduna com o que revela as santas escrituras. Deus é amor, mas ele é justiça também. E o homem certamente colherá tudo aquilo que plantar. Então, à luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar
como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. É verdade. O inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Jesus revela essa realidade. Por isso que aqui nós encontramos o comentarista colocar um mais, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Então, ao rejeitar a justiça de Deus, é o homem escolhendo o seu lado, né? É o homem escolhendo estar ao lado daquele que se rebelou contra Deus primeiro. Rejeitar a justiça de Deus, rejeitar os seus planos, rejeitar a sua lei, nos coloca, queridos, o ser humano, ao lado daquele que se rebelou primeiro, e para ele e seus anjos está preparado o lago de fogo e enxofre. Isso pode não entrar na cabeça de alguns pecadores que amam mais o pecado do que andar em retidão, porque acreditam que Deus é amor, jamais lançaria o que eles acham, né, ser uma realidade. Mas a Bíblia revela que o inferno é um lugar real e a justiça de Deus será levada a efeito, separando aqueles que se sujeitaram à sua lei e à sua justiça daqueles que rejeitaram a lei de Deus e a sua justiça e viveram segundo a própria vontade. Então, essa é uma realidade que nós precisamos olhar para ela à luz das Escrituras. Só fazer a leitura aqui do versículo 4 de 2 Coríntios 4, onde Paulo vai dizer o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, isso, irmãos, que a gente vê no mundo, uma rejeição à realidade do inferno, é, na verdade, um artifício para não se sujeitar à vontade de Deus. Exatamente. Então, observa-se que aqueles que rejeitam, né, a graça de Deus, a oportunidade, a salvação dada por Deus, automaticamente se coloca nessa condição, né? Ele mesmo escolhe o seu caminho. Então, o que ensina a doutrina, né, sobre a realidade do inferno? Então, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Então, o comentarista aqui ele vai citar várias referências aqui no Novo Testamento. Mateus 10, 28, 23, 23, Marcos 9, 4, 3, Lucas, né? Vai falar sobre a história do rico e do Lázaro, né? Da morte, né? Lá que tem lá aquela que vem o Lázaro vai estar lá no seio de Abraão, né? Então vai mostrar que isso é uma realidade, né? Que existe, né? Então o inferno a Bíblia vai mostrar aqui que é um lugar de quê? De tristeza, vergonha, dor, extrema agonia, né? Não é um local apenas para uma purificação, não é um local temporário, não é um local o qual Deus não colocaria, como foi dito. Na verdade, o homem que se coloca na condição de ir para o inferno, né? Devido à consequência da sua escolha, né? De viver, né? Distante da comunhão com Deus. Então, o inferno será o local em que essas pessoas irão de corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade. Né? Não é um momento temporário, né? Mas é a eternidade, que é o que se segue após a morte. A eternidade. Para uns, a vida eterna, para outros, o sofrimento eterno, que é, como já foi dito, que seria para o diabo e seus anjos, mas aqueles que se submetem ao Deus desse século se colocam na condição e recebem a mesma sentença daquele ao qual ele serve. E aí ele conclui nesse termo, né? Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, passará a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e dos seus demônios, que é justamente porque foram preparados para o diabo e seus anjos. E então estarão lá também aqueles que desprezaram, né, a comunhão e viver com Deus.
Muito bem, no terceiro ponto desse último tópico, nós vamos ver o castigo será eterno. Então, uma das coisas que também a Bíblia revela é que, assim como a vida eterna, e nós vimos isso na parábola dita por Cristo Jesus em Mateus 25, há também o sofrimento eterno. Essa é uma realidade que muitas pessoas, mesmo cristãos, não conseguem compreender. E por quê? Né? O porquê? A justiça de Deus, queridos, é perfeita e inquestionável. Né? Embora não entendamos, essa é a realidade que a Bíblia revela. Alguns dizem, não, mas a segunda morte é o encerramento desse sofrimento. Não é isso que nós entendemos à luz das Escrituras. Se Cristo disse que havia sofrimento eterno, então é sofrimento eterno. Né? A segunda morte é o decaimento, é a representação que vemos ali em Apocalipse da humanidade rebelada sendo desperta para o juízo, e a segunda morte é essa condição de ser lançado do lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o sofrimento é eterno. Essa é a realidade bíblica. E nós vemos lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 12, o seguinte: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, essa é a realidade bíblica, independente do que eu e você achemos que deva ser. A realidade bíblica é muito clara, é cristalina, o sofrimento é eterno. A justiça de Deus é perfeita. Se você refletir a respeito disso, o que merece uma humanidade que se rebela contra o Deus que lhe deu a vida. E Deus criou o homem para a eternidade. Então, é uma escolha pessoal de se rebelar contra o seu Criador. Então, o que merece alguém que recebeu o dom da vida eterna, depois de ter pecado, caiu e teve acesso à redenção, o que merece essa alma? Então, a justiça de Deus é perfeita. E a realidade de um inferno e de um sofrimento eterno é a verdade expressa nas Escrituras. Bom, exatamente. Então, vemos então que, à luz da Bíblia, né, já concluindo a lição, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, sofrimento, é uma perspectiva real. Né? Diferente do que alguém possa ensinar, diferente se isso possa parecer contra os valores atuais, se isso possa parecer agressivo, talvez de uma certa forma, ou duro demais para que se alguém possa crer no Evangelho, aceitar a graça, mas é a real, né? A real, vamos dizer assim, até ser redundante, a realidade, né, do que se espera de quem, por vontade própria, resolveu se rebelar e viver distante de seu Deus, do seu Criador. Então se coloca numa condição de pecador e se coloca na condição de condenado. Mas, diante de tudo isso, desta realidade, existe a oportunidade também de ter a vida eterna através de Jesus. Então, para isso ele veio, né? Para salvar os que se haviam perdido. Então, embora exista essa realidade e que ela é real, essa possibilidade de sofrimento eterno, dor, angústia, né? Como vimos nessa lição, existe também a possibilidade de salvação através de Jesus, o qual ele mesmo disse que é o único caminho, né, que leva a Deus. Então existe a possibilidade de se livrar, né, de se salvar e de não ir para o inferno, né, aceitando a redenção que o próprio Deus providenciou desde a fundação do mundo através do seu Filho, né, Jesus Cristo, que veio redimir a humanidade caída e perdida. Exatamente. E assim, na conclusão, nós observamos essa realidade mais uma vez. Estudando essa lição, eu me lembrei de um episódio que passei quando era criança. A gente saiu para um restaurante e era uma macarronada, e quando chegou, eu era criança, talvez uns 8, 10 anos, e aí um primo malvado me disse que o que estava na minha frente era ketchup, mas era pimenta. Imagina uma criança com menos de 10 anos colocando pimenta no seu prato como quem coloca ketchup. Mas por que me lembrei disso?
Queridos, eu só me lembro do sofrimento. Foi muito sofrido aquele momento, aquela experiência. A dona do restaurante se compadeceu, foi atrás de um copo de leite, teve uma criança em desespero. Eu me lembrei disso, queridos, porque é exatamente isso que o mundo tem feito. Ele tem dito às pessoas que o inferno não existe. Ele tem pregado o universalismo. Ele tem pregado o humanismo. Ele tem pregado um Deus que não lançará ninguém no inferno, que não condenará nenhum dos seus filhos. Mas, queridos, tudo isso é fruto de uma mente maligna, de uma mente que só quer destruir. Como falou o próprio Jesus, que só veio para matar, roubar e destruir. Destruir a verdade bíblica de que o inferno é uma realidade. Então, as pessoas imbuídas na missão de fazer a própria vontade, de rejeitar, se sujeitar a Deus, amam esse discurso de que não há inferno, mas isso é mentira. A verdade bíblica de que o inferno está pronto e preparado foi para o diabo e seus anjos e todos aqueles que rejeitarem a justiça e a lei de Deus. Mas não se engane, não se engane. Deus fará justiça. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele semeará. Exatamente. Então, concluímos mais uma lição, né? E lhe convidamos a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo, né? Para que assim a palavra de Deus possa se espalhar e com certeza ser edificado em sua palavra. Então, que Deus abençoe a cada um, né? E que até uma outra oportunidade, um outro momento, estaremos aqui juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.